Olá, pessoal, bom dia. Quarta-feira, toda quarta-feira é dia de All Live. Estamos aqui nessa última quarta-feira do ano de 2021 e nossa última All Live, então. Nesta, nós vamos falar sobre metas, né? Como estabelecer objetivos e metas atingíveis, né, para o ano de 2022 nessa área, na área acadêmica, né, na área científica. Então, se você já está pensando aí em 2022 ou ainda não começou a pensar, vamos lá, vamos estabelecer essas metas, vamos, né, primeiro traçar os objetivos, depois estabelecer as metas e os indicadores para que a gente possa, de fato, realizar essas metas, para que não seja novamente a mesma coisa, né? De todos os anos, a gente tem várias metas, chega no final do ano, a gente percebe que acabou não cumprindo, não atingindo nenhuma das nossas metas, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas acontece com muita frequência com as pessoas. Então, se você quer mudar essa realidade, quer estabelecer metas realizáveis, né, de forma compassiva, obviamente, né, sem esse produtivismo, né, toda essa cobrança aí desse mundo atual, dessa sociedade contemporânea, mas metas de acordo com o seu ritmo, com a sua realidade, né, que você consegue encaixar aí na sua rotina e realizá-las dentro desse período do próximo ano, né? Então, fica aqui comigo nessa live. A gente vai, então, começar falando sobre essas metas, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, como sempre. Se você ainda não se inscreveu para receber os avisos das lives, receber o material de apoio, quando, né, a live tem material de apoio, tem um link aqui embaixo desse vídeo, né, dessa live, na descrição, para que você se inscreva, para ser avisado, avisada, para receber o material, tá? E também não se esqueça de se inscrever no canal para ser avisado quando eu estiver online, né, ao vivo, tá bem? Então, vou compartilhar com vocês aí a minha tela e nós vamos fazer algumas anotações aí no bloco para que você possa depois, né, voltar, enfim, revisar o material, pois esse material é disponibilizado para você também, certo? Bom, a gente vai falar desse tema, né, de estabelecer metas, tá? E claro, como toda a live, né, a gente já começa com um disclaimer, né? As metas, muitas vezes as pessoas confundem, né, meta com objetivo. Se a gente buscar, inclusive no dicionário Aurélio, né, ele dá a mesma definição tanto para meta quanto para objetivo, tá? Mas, na verdade, essa abordar, né, as duas coisas da mesma forma é um equívoco, tá? O que a gente estabelece são objetivos que a gente tem para alcançar, tá? É a forma de atingir esses objetivos, né? A forma de monitorar, né, se a gente está, o atingimento, vamos dizer assim, né, se a gente está próximo ou não de atingir o nosso objetivo, é monitorar esse objetivo através de indicadores, de metas, tá? Então, a gente sempre estabelece objetivos, que é onde a gente quer chegar, e como que a gente vai mensurar, né? Como que a gente vai medir se nós estamos atingindo o nosso objetivo? Através das metas e dos indicadores que a gente também estabelece, tá? Então, a meta, ela seria um valor, né, quantificado, algo que a gente estabelece ao indicador para poder atingir esse objetivo, tá? Então, pensando assim, o objetivo ele é macro, né? Depois a gente tem os indicadores que a gente estabelece para saber se a gente está atingindo ou não a meta, né? A gente vai estabelecer alguns indicadores e, por fim, as metas para, então, quantificar, né? Metrificar se nós estamos atingindo esses indicadores ou não,
certo? Então, o passo inicial é estabelecer objetivos antes de estabelecer metas, tá? Embora a gente fale no cotidiano, aí no senso comum, como sinônimos, não são, tá? E por que eu tô fazendo esse disclaimer, né? Ai, Adri, vai lá e explica logo as metas, não importa se é meta ou se o objetivo dá no mesmo. Não dá no mesmo aqui para gente. Por quê? Porque quando a gente tem projetos de pesquisa, a gente também tem objetivo, metas e indicadores, tá? Um projeto para mestrado, para doutorado, talvez não tenha, né? Não tenha essa necessidade de estabelecer indicadores e metas, né, para cada objetivo. Mas num projeto de pesquisa, por exemplo, que a gente submete ao CNPq, a CAPES, enfim, nós precisamos estabelecer metas estabelecer objetivos, indicadores e metas. Então, como o nosso objetivo aqui não é só preparar vocês para a seleção, né, de mestrado ou doutorado, mas para a vida acadêmica, né, para a vida de pesquisador, pesquisadora, é importante que eu já mostre para você essa diferença desde agora. Quando você for fazer um projeto de pesquisa que você precise estabelecer os objetivos, os indicadores e as metas, você precisa saber que objetivos e metas não são a mesma coisa. Então, a gente tem no macro o objetivo, ou seja, onde a gente quer chegar, né? Qual é o nosso objetivo? Assim como no nosso projeto a gente tem um objetivo geral, né? A gente tem um objetivo aonde a gente quer chegar. Ele pode ser um macro, né, um objetivo macro, ou seja, um objetivo geral, assim, para 2022. O meu objetivo, né, para 2022 é passar na seleção de mestrado ou doutorado, tá? Esse é o meu objetivo. Agora, para que eu atinja o meu objetivo, eu tenho que fazer várias coisas além de simplesmente me inscrever na seleção e prestar a seleção. Do contrário, eu não vou conseguir atingir esse objetivo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer aí indicadores, né? E dentro desses indicadores, as metas que eu vou colocar para mim mesma para que ao longo do ano eu vá atingindo para chegar a esse objetivo geral, o objetivo que eu pretendo, que é ser aprovada no mestrado ou no doutorado, tá? Então, o objetivo, ele é eu vou ter um objetivo geral, que é o macro, né? Mas eu posso também ter objetivos para cada trimestre, por exemplo. Eu posso pegar o meu ano de 2022, que são 12 meses, e dividir em trimestres e estabelecer objetivos específicos para cada trimestre, estabelecer indicadores, como que eu vou avaliar se eu estou indo bem aí, se o meu desempenho está indo bem para atingir o meu objetivo geral, né, o meu objetivo maior, que é ser aprovada, e quais as metas que eu vou ir cumprindo, que eu vou ir atingindo a cada trimestre, ok? Então, como que eu poderia fazer? Eu já vou colocando aqui para você, tá? Então, o que é o objetivo, né? Vamos colocar aqui, o que é o objetivo, né? O objetivo, então, é onde eu pretendo chegar. Aqui. Por que eu estabeleço, né, os objetivos e metas? Porque eu começo a agir, né? Eu coloco em ação, eu realizo várias ações para atingir o objetivo, né? O meu objetivo. Tá? Então, por exemplo, o que é um objetivo, tá?
Claro que eu não estou aqui de novo, eu não fui lá buscar no dicionário a definição, não estou dando uma definição científica, né, gente? Estou colocando aqui de forma que vocês consigam compreender, tá? Então, o que é um objetivo? O objetivo é o sonho, é o que eu quero, né? Onde eu quero chegar. Então, deixa eu colocar aqui, é o meu ponto de chegada, tá? Isso que é um objetivo. É onde eu quero estar daqui a um ano. É onde eu quero chegar quando lá no dia 29 de dezembro de 2022 eu quero ter chegado aqui, né? É nesse lugar que eu quero estar. Então, isso é o meu objetivo, tá? Agora, eu até coloquei aqui, ó, alguém disse, não sei quem, né? Mas se eu tenho um sonho e não estabeleço objetivos e metas, ele pode continuar apenas um sonho. Agora, quando eu estabeleço objetivos e metas e começo a agir para atingir esse objetivo, né? Ele poderá se concretizar, né? Então, se realizar. Por quê? Porque eu coloco uma série de coisas, né, de fatores, de elementos em ação para que isso aconteça, tá? Então, para que eu possa atingir. Como que eu faço, tá? Como que eu vou fazer, então? Eu vou estabelecer metas para esses objetivos, dependendo do tamanho do objetivo, né? Se eu tenho um objetivo geral ou específico, né? Geral e específicos. São micro, né? Então, dependendo do objetivo que eu estou tratando, né, que eu vou traçar aí metas para atingi-lo, ok? Vou estabelecer aqui, vamos colocar aqui já para vocês, né? Vou estabelecer aí indicadores, o que são os indicadores, né? Como que eu vou mensurar, né? Medir se estou mais ou menos perto do meu objetivo. Tá? Então, eu vou ter os indicadores, ou seja, o que eu, aonde eu, né? Como que eu vou saber que o objetivo que eu tracei está mais próximo de ser atingido ou não? Através dos indicadores. Se eu tenho um objetivo lá e tenho 5 indicadores, né? E eu já atingi na metade do ano 3 desses indicadores, eu estou mais próxima de atingir o meu objetivo do que antes, concordam? Então, os indicadores é como que eu vou medir, como que eu vou mensurar esse objetivo, mesmo que esse objetivo daqui a pouco seja subjetivo, né? A gente pode tentar traçar indicadores, né? Objetivos para tentar vislumbrar isso melhor, tá? E por que tudo isso, Adri? Eu não gosto disso, eu sou de humanas, né? Eu não sou eu sou de humanas, eu não sou de exatas, eu não gosto disso, eu não sou da área da administração, eu não gosto de metas, indicadores, objetivos. Eu também não gosto, gente, eu também não gosto. Mas acontece que o nosso cérebro funciona melhor quando a gente faz isso, tá? Estudos aí, os avanços da neurociência, né, nos ajudam a compreender melhor o nosso cérebro. Então, quando a gente vai estabelecendo metas, né, e metas que são atingíveis, que são reais, né, que eu consigo atingir, e de preferência metas smart, que a gente vai falar aqui em seguida, eu vou explicar para vocês qual que é essa metodologia da meta smart, né, mas a gente consegue, o nosso cérebro nos ajuda, ele funciona melhor para que a gente possa realizar, porque dos nossos grandes aliados, um dos nossos grandes aliados, né, amigo, aí é o nosso cérebro, mas ele também é o nosso maior sabotador, né? Ele consegue nos sabotar muitas vezes. Então a gente consegue, o nosso cérebro acaba nos sabotando, a gente acaba ficando ansioso, inseguro, com medo, ou então fica procrastinando, né? Então a gente tem que dar
usar ferramentas, elementos que nos ajudem a ajudar o nosso cérebro, né? Para que ele seja o nosso aliado aí, não venha nos sabotar nesse sentido, tá? Então a gente vai precisar aí estabelecer. Adri, isso tem que ser muito rigoroso. Quantos objetivos, quantas metas eu tenho que ter para 2022? Quantas você quiser. Tá? Aqui a gente trabalha, a minha metodologia é uma orientação compassiva, tá? Ou seja, com compaixão, alteridade, né? Empatia. Então, eu nunca vou estabelecer as metas por você. Eu nunca vou estabelecer objetivos, eu nunca vou dizer que você tem que publicar tantos artigos, né, participar de tantos eventos. Não, você é que vai estabelecer isso. Claro que de uma forma muito consciente, né, muito ao mesmo tempo aqui a pós-graduação da vida real, né? Então a gente faz o que a gente consegue fazer dentro do tempo que a gente tem, mas tendo a consciência do que a gente está fazendo, tá? Então, obviamente que se eu me dedicar muito a participar de eventos, eu não vou conseguir produzir artigos e eu não vou conseguir publicar artigos. E daí eu tenho que saber ter essa consciência de mensurar isso, o que tem um peso maior lá na seleção de mestrado. É o artigo ou participar de evento? Quais as vantagens, né? Eu sempre vou ter que avaliar isso. Se eu não tenho tempo de fazer tudo, e ninguém tem tempo de fazer tudo hoje em dia, né? E com certeza, mesmo que a gente se dedicasse aí 24 horas por dia para se preparar para o mestrado ou para o doutorado, ainda assim faltaria tempo para realizar tudo que a gente tem que realizar, né? Vamos dizer assim, é uma tarefa infindável isso, né? Interminável, a gente não vai, né? A gente nunca vai chegar ao final disso, né? A gente sempre vai faltar tempo no nosso dia, tá? Então a gente tem que se organizar com o tempo que a gente tem, tá? A gente precisa se organizar com o tempo que a gente tem, ok? O pessoal, no finalzinho eu respondo as dúvidas, tá? Então, como que eu vou fazer isso, né? Vou estabelecer o meu objetivo geral, que é você que vai estabelecer, não sou eu, né? Não é outra pessoa, é você. Qual é o objetivo geral? Assim, o objetivo macro, onde você quer estar no dia 29 de dezembro de 2022? O que você quer ter conquistado no ano de 2022? Tá? Esse é o objetivo. Vamos dividir aí o ano, né, que tem 12 meses em trimestres, né? A gente vai ter 4 trimestres, talvez assim fique melhor, né? Então, vamos estabelecer o objetivo aí, pode ser um objetivo para um trimestre, pode ser 2 objetivos, né? Um objetivo para cada semestre. Então, tudo dentro da nossa realidade, tá bem, pessoal? Tudo dentro da realidade de vocês, o que vocês conseguem realizar. Não adianta estabelecer um objetivo macro que é inatingível, tá? Se vocês não estabelecerem um objetivo macro que é inatingível, consequentemente, os objetivos de cada trimestre ou semestre vão ser objetivos maiores, vão ter metas, indicadores maiores e vocês não vão conseguir realizar. E isso vai frustrar vocês já no primeiro trimestre ou no primeiro semestre, tá? Então, é importante ter consciência da sua realidade, tá? E poder estabelecer aí objetivos realizáveis, né? Atingíveis, para que as metas também estejam dentro desse contexto, certo? Então, aqui, o que é, né? A meta, ela é o valor quantificado, né? Que a gente atribui a um indicador, tá? Então, eu tenho indicador, por exemplo, eu tenho um objetivo, que é no primeiro trimestre publicar artigos, revistas, né? Com qualis, tá? Vou colocar aqui. Exemplo. Objetivo. Publicar artigos em revistas com qualis, A ou B, tá? Para quem não sabe, né, que não está familiarizado com isso, a gente publica artigos em periódicos, né, revistas científicas, e elas são avaliadas pela CAPES, né, que é o que a CAPES chama de qualis, tá? E elas podem ir do qualis A
A ou C, tá? E dependendo do qualis, ela vai pontuar diferente numa seleção, num concurso, tá? Então, as revistas, os periódicos com maior qualis são aqueles que tem qualis A ou qualis B. Tem qualis A1, A2, A3, tá? Então, tem B1, B2, B3, então, tá? O qualis seria o indicador aí da, vamos dizer assim, da qualidade, do fator de impacto do periódico, tá? Da revista. Então, o meu objetivo aqui, publicar artigos em revistas com qualis A ou B, né? Eu tenho aí, como que eu vou medir se eu, né, atingir o meu objetivo? Meu objetivo aqui, ele está muito subjetivo, né? Muito geral. Publicar artigos. Quantos artigos, né? O indicador vai me dar aí como que eu vou medir quantos artigos eu quero publicar. Eu quero publicar 2 artigos. Tá? Dois artigos em revistas qualis A e B, tá? Então eu tenho o objetivo aí, objetivo, né, para um trimestre, eu estou pensando aqui, tá? O meu objetivo macro seria, por exemplo, passar na seleção, tá? Mas daí, para isso, eu sei que eu preciso ter produção científica, para ter produção científica, eu preciso publicar, né? Produzir e publicar. Né? Não adianta eu só produzir, eu vou ter que publicar. Então, como que eu vou medir isso? Eu quero publicar 2 artigos em revistas qualis A e B. Agora eu vou ter que estabelecer aí as metas, né? Mas o indicador, Adri, o indicador não é, né? Não é a meta que é o valor quantificado? Sim, a meta é o valor quantificado, mas ela está dentro do indicador, tá? Então, qual é a minha meta aí? Eu vou estabelecer um prazo, né? Então, eu tenho 2 artigos para publicar em 3 meses, né? O objetivo, vou botar aqui, para o trimestre, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui 2 artigos, então eu tenho aí um prazo de 3 meses, mas obviamente eu não posso deixar para submeter os artigos no último dia do trimestre, que eu não vou conseguir cumprir a minha meta, o meu objetivo, tá? Então eu tenho que publicar 2 artigos, esse foi o indicador que eu estabeleci. Então, como que eu estabeleço aí, né, metas que são realizáveis? Primeiro, né, eu tenho que escrever os artigos, né? Então, como que eu vou escrever um artigo nos primeiros 45 dias, né? E um artigo nos segundos 45 dias, tá? Então, aí eu tenho que escrever esses 2 artigos, tá? Além disso, eu preciso o quê? Submeter a 2 revistas, né? Então, tenho 2 artigos, vou ter que fazer 2 submissões, tá? Então, eu tenho que produzir os artigos, né? Eu tenho que submeter os artigos às revistas. Então, como que eu vou saber lá? Adri, como é que você vai saber que você atingiu o seu objetivo? Olha, ao final do trimestre eu tenho que ter, pelo menos, eu posso ter e olha só que louco isso. Eu posso ter atingido as metas e não atingir o meu objetivo. Porque eu posso ter escrito os artigos, eu posso submeter as revistas, mas ainda assim eles podem não ter sido aprovados, eles podem estar no prelo, eles podem ser, vamos dizer assim, ainda demorar para ser aprovado ou publicado, tá? Mas o importante é que essas metas aqui que eu estabeleci, eu consegui cumprir. Então, quer dizer que quando sair o retorno das revistas, provavelmente estarei mais próxima do meu objetivo geral, que é aumentar minha produção científica para ser aprovada na seleção de mestrado ou doutorado, tá? Então, eu estabeleci aí, eu sei que no primeiro trimestre eu tenho que produzir 2 artigos, tá? Agora, como que a gente atinge, né, essas metas, né, pessoal?
segredo para atingir metas, tá? É colocar essas metas como a gente utiliza aí também na área da administração, planejamento aí, né? Trabalham muito com essa metodologia, mas ela serve para várias áreas, tá? Que é a metodologia SMART, tá? Então, a gente utiliza essa metodologia por quê? Porque ela é mais fácil de atingir, né? Quando a gente pensa, estabelece as metas seguindo essa metodologia, a gente acaba facilitando o nosso processo, né? E garantindo o que a gente vai conseguir atingir, de certa forma, né? Minimamente ter mais certeza de que a gente vai atingir, tá? Então, através da metodologia SMART, tá? Então, o que são, né, essas metas possíveis, né? Como que funciona essa metodologia, né? Porque a metodologia SMART é estabelecer pequenas metas que são fáceis de atingir para que a gente não acabe se frustrando, né? Para que a gente possa comemorar também a cada meta atingida. Isso é muito importante que a gente comemore cada meta, tá? Cada coisa que a gente conseguiu realizar, porque o nosso cérebro ele funciona muito com recompensa. E gente, também a gente tem que reconhecer, né, o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa dedicação. Então isso é importante, tá? Então, como que eu estabeleço, né, essas metas? Por que SMART, né? Deixa eu colocar aqui. Enfim, ela é, né? A sigla deriva, né, de um termo em inglês, não vem o caso aqui, né? Vamos para o português, que é o que nos interessa, tá? Então, ela tem que ser quase a definição do nosso objeto de investigação, né, no projeto. Ela tem que ser específica, tá? Específica, mensurável, atingível, relevante e temporizável. Ou seja, eu tenho que conseguir estabelecer um tempo, né, para ela ser realizada, ok? Isso é uma meta SMART, tá? Específica, mensurável, atingível, relevante, temporizável, tá? Então, o que é específico? O que exatamente você quer, né? A meta, quando você estabelece aqui que ela tem que ser específica, é o que exatamente você quer realizar. Tá? O que exatamente você quer realizar? Tem que ser, então, mensurável, né? Que determina se você atingiu ou não. Ela tem que ser atingível, né? Ou seja, é uma meta real, realista. Por exemplo, não adianta eu dizer assim, eu quero no primeiro trimestre, eu vou estabelecer a meta, eu tenho que aumentar minha produção científica, no primeiro trimestre eu vou publicar 10 artigos. Isso é uma meta realista? Não. Talvez nem 2 artigos publicados seja realista, tá? Por quê? Porque às vezes as revistas levam mais de 3 meses para publicar, tá? Então, claro que eu sempre tenho que olhar o objetivo específico, a minha meta, também lançando o olhar, né, para o objetivo geral. Então, se eu tenho esse objetivo de aumentar a produção no ano de 2022, se eu produzir os artigos que eu estou
que eu me propus no primeiro trimestre submeter às revistas, a tendência é que eu consiga fazer isso em 2022, porque eu não vou olhar ali, não chegou o aceite no final do trimestre, então a minha meta não foi atingida, né? Mas se eu conseguir escrever os artigos e submeter, e eu dependo apenas da aprovação, eu tô já atingi partes, né? Algumas, né? Metas. Talvez a principal, né, que é publicar os artigos, ainda não, né? Por quê? Por que eu ainda não atingi, né? Porque pode ser que ele não tenha sido, né? Ó, e esse era o meu objetivo, entende? Então não era uma meta, era o objetivo. Só que para chegar nesse objetivo, eu tenho que fazer essas duas coisas aqui. Né? Não tem como chegar naquele objetivo sem fazer. E publicar os artigos seria quando eu atinjo, então, o meu objetivo, tá? Tem que ser uma meta relevante, tá? O que isso significa, Adri? Eu tenho que pensar assim, por que essa meta é importante? Tem que ser uma meta importante para mim, porque se for algo que é uma bobagem, que eu não vou levar a sério, logo não levando a sério, eu não vou me dispor a fazer e eu não vou realizar, tá? Então, daí não adianta também. E aqui, né? Opa, fato de ser temporizável, né? Então, o que isso significa, né? Ser temporizável. Enquanto tempo eu quero atingir essa meta. Certo? Então, uma meta smart, teoricamente, né, é uma meta possível, uma meta atingível, porque eu vou estabelecer uma meta justamente que seja realizável, que seja relevante, que seja possível de realizar dentro daquele tempo previsto, ok? Então, a minha sugestão para vocês é que vocês podem ter várias metas, se quiserem, mas que sejam metas smart, metas pequenas, realizáveis no curto prazo. Por quê? Porque quando você for percebendo, teu cérebro também se dando conta que você realizou aquelas metas, tá? Ele vai se motivando, você também vai se sentir motivado ou motivada a estabelecer novas metas. E tudo bem. Se eu estabelecer uma única meta para o semestre, Adri, mas no primeiro mês eu já cumpri essa meta. Olha, eu posso voltar para olhar para o meu semestre e estabelecer outras metas. Até porque agora eu sei que eu consigo, é possível, né? Então, de forma prática, tá, pessoal, como que a gente vai fazer esse planejamento, tá? Como que a gente faz um planejamento para o ano de 2022? O que a gente quer, né? O que a gente realmente quer em 2022 para a nossa área aí acadêmica, científica, né? Profissional para alguns, né? Pensando aí em ser pesquisador, pesquisadora profissional, tá? O que a gente quer? A gente tem que estabelecer aí, primeira coisa, então, objetivo geral, tá? Objetivos específicos. A gente já viu isso, se você está aqui hoje pela primeira vez, tá? Você consegue ver aí quando a gente, na live que a gente falou de projetos de pesquisa, tá? Mas a gente já falou disso, que um objetivo geral, para ser realizado, a gente tem que ter objetivos específicos, ou seja, objetivos menores que a gente vai atingir para chegar ao geral, tá? Aqui não é diferente, a mesma coisa. Eu vou estabelecer para o meu ano de 2022 um objetivo geral e eu vou estabelecer objetivos específicos. Quantos específicos, Adri? Quantos você quiser. Se você quiser estabelecer um para cada trimestre, estabeleça. Quer estabelecer só dois, um para cada semestre, estabeleça, tá? Mas, lembrando, não adianta estabelecer algo que você não vai conseguir atingir, tem que ser algo factível, né? Realizável. Então, isso é muito importante para que você não se desmotive, né? E também não seja algo que você vai guardar, depois eu faço, né? Também nem tão, vamos dizer assim,
não desafiador, né? Também tem que ser, o objetivo ele tem que ser desafiador para que você se sinta desafiado, desafiada, né? Senão você vai guardar isso, né? Anotar num papel, guardar numa gaveta e só vai lembrar disso lá em dezembro, no dia 29 de dezembro de 2022, né? E não é esse o objetivo, tá? Então, aqui, objetivo geral, objetivo específico, estabelecer indicadores para cada objetivo específico, tá? Então, pode ser um, eu vou colocar aqui um ou mais, tá? O ideal é que seja mais de um indicador, tá? Mas se você não conseguir, estabeleça apenas um, que já ajuda, né? Já é mais mensurável, assim, tá? Estabelecer metas SMART para atingir os objetivos específicos, tá? Então, para atingir o quê? Os objetivos específicos e, claro, né, os indicadores. Tá? Certo? Daí você estabelece isso. Minha sugestão aí, tá? Tem que estabelecer um tempo para isso, obviamente, né? Então, cada meta vai ter o seu tempo, né? Mas estabeleça um tempo para atingir os objetivos específicos, tá? Para te ajudar a te orientar nas próprias metas, tá? E, obviamente, estabeleceu aí as metas, o tempo para atingir esses objetivos específicos, tá? Você vai, então, verificar aí, né? Como que você vai se organizar? Você vai ter que ter um planejamento, né? Então, você vai ter que dividir, né? O que você precisa fazer dentro desse tempo e planejar quais as ações, né? Planejamento das ações para realizar ou atingir as metas, tá? Então, isso é importante que você faça, tá? Adri, qual é o planejamento? Tem um planejamento para fornecer para mim? Não tenho, tá? Porque o planejamento, ele é seu, você que vai planejar dentro do seu tempo, né? Dentro da sua rotina, do que é possível flexibilizar. Ah, mas então dentro da minha rotina, Adri, não cabe mais nada. Obviamente que você vai priorizar, tá? Então, se você tem esse objetivo é importante para você, você vai ter que priorizar isso na sua rotina, então vai ter que organizar a sua rotina para que esse objetivo caiba na sua rotina, tá? Mas eu não sou a favor de nem defendo esse tipo de discurso, né? De pessoas que o mestrado, o doutorado não cabe na sua vida, né? A sua vida que cabe no mestrado e no doutorado. Eu não sou a favor disso, eu não defendo isso. Eu acredito que o mestrado e o doutorado ele cabe dentro da sua vida e ele tem que caber dentro da sua vida. Você vai ter que fazer escolhas e colocar ele dentro da sua vida, mas não é possível colocar a nossa vida dentro de um mestrado ou de um doutorado, tá? É importante que a gente tenha a nossa vida, que a gente consiga planejar, estabelecer as coisas. É saudável, é necessário, tá? Então, a gente precisa ter um pouco de organização. E acredite, eu sou a pessoa mais desorganizada que existe, tá? Mas justamente por ser assim é que eu percebi, né? E posso dizer para vocês que é necessário ter planejamento, tá? A vida é mais fácil, mais tranquila quando a gente consegue planejar e realizar as coisas que a gente planeja, tá? Então, a gente vai planejar essas ações, tá? Como que a gente faz isso? Como que eu faço isso, Adri? Sugestão, tá? Sugestão mesmo.
Analisar, tá? Analisar o seu currículo Lattes. Analisar o último edital do processo seletivo que você quer participar. Verificar, né, as fragilidades, então, as suas fragilidades. E estabelecer os objetivos, tá? Fragilidades, né? Tem um N a mais, tá? Ou seja, essa é a minha sugestão, tá? Analisar o seu currículo Lattes. Olha para o seu currículo, tá? A gente fica imerso no dia a dia, a gente não olha para o nosso currículo. Ontem, por exemplo, eu fiz esse exercício. Eu vi um edital, queria participar de uma seleção, fui olhar para o meu currículo. Nossa, eu fiz um monte de coisa, mas eu não publiquei artigo. Por quê? Porque eu não estava olhando para isso, né? Então, e como aqui eu falo, né, a realidade para vocês, né, é a pós-graduação na vida real, eu deveria ter publicado artigo. Eu publiquei capítulo de livro, eu participei de evento, eu produzi conteúdo, material didático, disciplinas, enfim, várias coisas que pontuam, tá? Mas o principal, que é artigo, eu não produzi. E eu deveria ter produzido. Por que, que eu não produzi? Porque eu não estava olhando para isso, tá? Então, quando a gente faz esse planejamento, a gente se organiza, a gente olha para isso. Então, analisa o seu currículo, olha para o seu currículo Lattes e vê o que, né, o que está deficitário, o que você precisa melhorar nele, o que está faltando, tá? Adri, no meu currículo está faltando de tudo. Ok, então, você sabe que está faltando de tudo, mas não dá para fazer de tudo em um ano. Então, escolha aquilo que é prioridade. Como que eu escolho? Como que eu vou saber o que é prioridade? Olha o último edital do processo. O que mais pontua? Tá? O que mais pontua? No último, o que mais pontuou? É artigo? Então, se dedica a isso. Estabelece isso como uma prioridade, tá? Então, vê as suas fragilidades e estabelece os objetivos a partir disso, tá? Para você poder realizar. Adri, só o Lattes? Não. Se você tem aí, eu quero participar do processo seletivo, mas eu não tenho projeto, tá? Se é elaborar um projeto, mas eu não tenho nem tema, Adri. Projeto de pesquisa para o mestrado ou doutorado? Mas eu não tenho, Adri, nem tema ainda. Bom, então essa é uma meta. Primeiro estabelecer, encontrar um tema, né? Depois talvez aqui seja o objetivo, então, né? O específico, elaborar um projeto de pesquisa, o objetivo específico, e as metas, os indicadores, seja encontrar um tema, né? Um objetivo, uma hipótese, enfim, cada etapa do seu projeto de pesquisa aí para desenvolver, ok? Então, a minha sugestão seria isso. Claro que eu estou falando aqui de metas, né? De traçar metas, objetivos, metas, indicadores para o seu planejamento de 2022 na área acadêmica, científica, tá, gente? Se for outra área, né, da vida, as metas, os objetivos, né, os indicadores servem também, mas eu não estou falando disso aqui, eu estou falando especificamente para o propósito né, para o qual eu oriento aqui, que é passar no mestrado, no doutorado, ou ser pesquisador, pesquisadora profissional, tá bem? Então, essa seria a minha sugestão para vocês. Como faz isso, né, Adri? Coloca lá, né? Pega uma folha, hoje, amanhã, quem sabe, que é o último dia, penúltimo dia, né? Dia 31 já é festa, né? Mas faz essa análise. Faça a análise, e escreva as suas metas, tá? Escreva seus objetivos e as suas metas, mas não é escrever e guardar na gaveta, gente, tá? É
escrever e colocar num lugar, cola no quarto, cola num mural, coloca num lugar onde você olha todos os dias, para que você tenha isso em mente, que você precisa realizar, estabelece prazos, estabelece um plano para realizar isso. Depois que você estabeleceu, né, os objetivos, as metas, vai lá e coloca assim: o que eu farei para atingir esses objetivos e essas metas, tá? Com certeza vai dar desânimo, com certeza um dia vocês vão acordar e vão pensar, hoje não, né? Mas é necessário, tá? Por exemplo, eu estabeleci que toda quarta-feira eu estarei aqui fazendo live com vocês, né? E hoje foi um dia que eu quase não acordei, pensei assim, hoje não, né? Mas estou aqui. Por quê? Porque a gente tem que estabelecer como se fosse um trabalho mesmo, né? Se a gente está trabalhando, por exemplo, né? A gente não vai faltar ao trabalho porque está com preguiça, porque está cansado, está com sono, enfim, né? A gente não vai faltar ao trabalho por causa disso. Né? A gente tem que ter um motivo muito forte para faltar ao trabalho, por exemplo, né? Então, coloca como um trabalho. Produzir o artigo é um trabalho, né? Fazer a pesquisa é um trabalho, fazer o projeto de pesquisa é um trabalho. Então, eu não posso faltar. Eu vou estabelecer o dia, o horário e eu tenho que fazer. Né? Então, quando eu penso aí, né, na quarta-feira, que me dá um pouquinho de preguiça, hoje eu não vou fazer, né? O que eu penso? Se fosse aula, né, aula mesmo, aula presencial, lá na universidade onde eu trabalho, eu estaria lá para dar aula. Eu não faltaria porque eu estava com preguiça, porque eu estava cansada, porque, enfim, né? Então, eu não sou esse tipo de pessoa que falta. Então, eu estabeleci como um trabalho, eu estou aqui porque esse agora também é o meu trabalho, então eu tenho que fazer isso. Ok? Então, aí fica a dica para vocês, né, para 2022. Então, tá? E depois venham aqui e me contem. Quem já, né, deixem aí nos comentários quem já fez o seu planejamento, estabeleceu as suas metas, compartilha com a gente aqui nos comentários para motivar as outras pessoas também, tá bem? Então, gente, eu vou já encerrar um pouquinho mais cedo para poder responder aqui as perguntas, né, as dúvidas que não estão relacionadas aqui à nossa live, né, o tema da nossa live, mas enfim, esse é o espaço que a gente tem também de interagir, eu vou responder para vocês, tá? A Eri, não sei, Eri, se você é a Eri ou o Eri, mas colocou assim, como queria entrar no mestrado, né? Se você quer, já é 50% do caminho, né? Querer já é metade do processo, tá? Porque quando a gente quer alguma coisa, realmente a gente se propõe, a gente vai estabelecer os objetivos, as metas para atingir isso. Então, se você quer entrar no mestrado, né, talvez esse possa ser o seu objetivo geral aí para 2022, entrar no mestrado. E daí, quais estabeleça os objetivos específicos, os indicadores, as metas para atingir, né, esse objetivo maior, esse sonho, né, que é entrar no mestrado, tá bem? Aqui nesse canal, nesse espaço, tem várias lives já, essa aqui é a 13ª, tá? Então a gente já está aí há mais de 3 meses fazendo live, toda quarta-feira. Tem vídeo explicando como fazer o projeto de pesquisa, como fazer entrevista, como encontrar o tema. Tudo isso tem aqui no canal. Se você olhar os vídeos anteriores, você vai conseguir se orientar, né, para começar esse processo, tá bem? E depois vem aqui me contar quando for aprovada, certo? Em janeiro a gente vai ter um evento. A gente já teve em novembro um evento gratuito, tá? Em janeiro, final de janeiro, a gente vai ter um outro evento gratuito onde também eu vou mostrar o passo a passo. Então, se você acompanhar aqui o canal, você vai ver os avisos e pode se inscrever gratuitamente, tá? Tem várias pessoas que participaram gratuitamente que foram aprovadas, que depois voltaram lá, mandaram no grupo dizendo que tinham sido aprovados, pessoas aqui que assistem os conteúdos aqui do canal e que conseguiram
né? Ontem mesmo a Diná colocou aqui, tem um comentário, se vocês olharem aí nos vídeos sobre memorial, ela colocou um comentário lá me dizendo que ela foi aprovada e usou o vídeo daqui para elaborar o seu memorial. Ela foi aprovada nessa etapa, pelo menos, né? Então, o tato, né? Como que ele como referencio em meu trabalho sustentações, argumentação, como a sustentação e a argumentação na monografia, sendo que eu assino um único jornal e as matérias que vou usar estão lá. Usarei diversas vezes, como eu referencio. Tato, assim, o jornal, ele é uma fonte, uma das tuas fontes, tá? Que tu vai retirar as matérias, certo? Mas cada jornal, cada um deles, né, tem um número de edição. Cada um é diferente do outro. Eu imagino que tu não vai usar um único exemplar, né? Tu vai usar publicações de datas diferentes. Então, tu vai entrar lá e vai referenciar cada um deles conforme você utilizar. Se você pegar a NBR, 6023, deixa eu ver, acho que é 6023, né? Deixa só, 6023, a NBR 6023 da BNT, tá? Ela foi atualizada em 2018, novembro de 2018, mas o ano passado ela sofreu algumas revisões, tá? NBR 6023 das referências, tá? Ela ensina lá como fazer a referência. Você vai ter que olhar lá material periódico, tá? Então, se você baixar o PDF, você tem que comprar a norma, né, da BNT. Mas se você der um Google aí, tem várias disponíveis para download na internet, né? Então, se você der um Google, você vai achar a norma. Tá? Só cuida para ver se está atualizada, se é de 2018 com as revisões de 2020, 2021, tá? E daí dá um Ctrl F, né, para buscar e busca periódico, que ela vai ensinar lá como fazer a referência de material periódico, tá? Então, quando é um jornal, o que vai diferenciar o número, né, da edição e a data que ela foi publicada, e isso vai aparecer de forma diferente na referência, tá? Na referência. Agora, por exemplo, eu estou usando vários exemplares de 2020. Então, cada matéria que eu referenciar vai ser, por exemplo, vou dar um exemplo do periódico da minha cidade, lá de Pelotas, Diário Popular, tá? Então, lá quando eu referencio, entre parênteses, vai ser Diário Popular, 2020, página tal, onde está a matéria, tá? Então, todas as minhas referências vão aparecer né, Diário Popular 2020, página tal. Então, como é que vai fazer a diferenciação, né? Se tem vários 2020. O primeiro que eu usar, né, o primeiro exemplar de 2020 que eu usar, ele vai ser 2020. O segundo vai ser 2020A, um A minúsculo, né? O segundo 2020B. Então, quando eu fizer referência àquele exemplar daquele ano, só que é de uma data diferente, né? Eu vou usar o A, o B, o C, a letra do alfabeto menorzinha, né? Junto ao número do ano ali, para diferenciar que é uma fonte publicada naquele ano, né? Da mesma autoria, mas que é uma fonte diferente da anterior, tá? Então, é isso que você vai fazer. Como fazer a lista de referências, né? Tem lá nessa NBR 6023, você vai buscar lá, tá? Agora, não dá para fazer um projeto, uma pesquisa com uma única fonte, tá? Então, você tem os jornais, os periódicos, mas você tem que ter referencial teórico também, tá? Não pode ser somente o periódico,
tá? O periódico é onde você está coletando os dados que você vai analisar, pelo que eu estou entendendo, né? Mas você tem que ter referencial teórico. Lembra? Eu lembro de você estava lá no evento em novembro. Lembra que eu disse? Nenhuma pesquisa sem referencial teórico, não existe. Então, além desse periódico, que é a fonte onde você está coletando os dados, você está coletando de um periódico. Eu poderia estar coletando de um sujeito, de uma pessoa, está entrevistando essa pessoa, tá? Mas, independente, nos dois casos, eu tenho que ter referencial teórico. Se o tema, sei lá, é a ditadura, eu vou trazer, né, referencial sobre isso. Sei lá, se é a identidade narrativa, eu vou trazer referências sobre isso, autores que falam sobre isso, tá? É isso que vai dar sustentação, que vai dar vai te ajudar na argumentação da análise que tu está fazendo dos dados que tu coletou do periódico. Ok? Tranquilo? Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Aí um bom final de ano e a gente se vê na semana que vem, já em 2022, né? Um abração.